Queridos amigos, estamos iniciando o programa Caminho da Luz. Queria mandar um abraço a uma guia da técnica da Rádio Clube de Itapira e também a todos os amigos da Rádio Clube que estão ouvindo o nosso programa. Também um abraço carinhoso ao Gabriel, que é da nossa TV A Caminho da Luz, que está sempre gravando e preparando essa programação para você. Nós vamos então iniciar o nosso programa, mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, gostaríamos de mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, seja pela Rádio Clube ou seja pela TV A Caminho da Luz. E não poderia esquecer de cumprimentar a todos que vêm mandando mensagem para mim e para o nosso querido Sérgio. Vamos estudar o capítulo 47º do livro Nosso Lar, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Você está lembrado que na semana passada nós estudamos a volta da mãe do nosso querido André Luiz, que estava retornando para auxiliar Laerte, o pai de André Luiz, e as duas moças que estavam fazendo um processo de obsessão. Agora nós vamos ver no capítulo de hoje o retorno de uma grande guerreira, Dona Laura, a mãe de Lísias. Foi eles que acolheram André Luiz depois que André Luiz saiu do hospital. Vamos ver se ela está contente, se ela está triste, como é que ela está encarando o seu retorno à Terra para dar uma nova continuidade. Relembrando sempre que Dona Laura, ela programou a sua reencarnação. Ou seja, é uma reencarnação programada. Vamos acompanhar a leitura? A volta de Laura. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. André, vamos comentar um pouquinho até aqui para nós não perdermos o fio da meada dessa mensagem tão bonita, porque, veja, há alguns pontos aqui que merecem ser analisadas, né? Já que não era uma reencarnação comum, era uma reencarnação programada. Gostaria que você colocasse alguns pontos que foi mencionado, que é pontos importantes para a nossa reflexão. É interessante, não é, Sérgio, nós também dizermos que a reencarnação de Dona Laura, ela é num âmbito diferente da reencarnação da mãe de André Luiz, apesar de ambas serem reencarnações programadas. No caso da reencarnação da mãe de André Luiz, ela vem na condição de uma missionária,
ajudando não apenas o seu antigo companheiro, como também assumindo para si a tutela de 2 espíritos enfermos, ainda levianos. Já o caso da Dona Laura, dentre muitas as suas feitas para reencarnar aqui no planeta Terra, ela também vem com o objetivo de continuar o seu progresso, coisa que a mãe de André Luiz, na atual encarnação, não vai ter necessidade. Ela veio com a necessidade de amparar corações amigos, e Dona Laura de continuar o seu progresso infinito. Eu gostaria também de chamar a atenção numa frase que muito me chamou a atenção. Quando diz assim: realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Deu um extrato para ela. Sim, um extrato de quanto ela tinha guardado na sua poupança. Quantos bônus horas ela tinha do trabalho que ela efetivou em nosso lar. Olha que coisa interessante, André. É a mesma coisa quando você tem um funcionário, você manda o funcionário embora, no final ele tem que receber as contas, ele tem que receber o chamado o acerto trabalhista. E ali então, é tão transparente nosso lar que foi mostrado as contas. Olha, você tem tantas horas trabalhada em favor do bem, e logicamente, para que serve isso? Da mesma maneira, para que serve o dinheiro que nós pegamos do acerto trabalhista? Não é para quitarmos algumas contas, para podermos nos preparar para que aquele dinheiro possa ser útil amanhã, podemos concretizar um sonho, comprar alguma coisa que nós tanto necessitamos ou tanto queremos. Não é assim? Para os espíritos que reencarnam na condição de espíritos missionários, é a mesma coisa. Só que esse papel, esse recurso que ela detém, vai usá-la no seu processo reencarnatório. Ou seja, ela vai se beneficiar nos momentos difíceis, aonde ela vai ter o amparo, a proteção, vai ter os espíritos que vão estar lhe auxiliando. Como o André muito bem fez referir-se a uma diferença na reencarnação da mãe de André Luiz para a mãe de Lísias. Por quê? Porque o marido, que vai ser o futuro marido da Dona Laura, é exatamente o pai de Lísias também, é o Ricardo. Só que o Ricardo, André, ele já está esperando ela, porque também o Ricardo é um espírito que já se encontra numa reencarnação também programada. Ou seja, eles estão indo em missão familiar, para ajudar alguns familiares, para ajudar alguns amigos. Já vai ser um casal que vai ser exemplo para a comunidade. Aqueles casais que nós chamamos de perfeito, aqueles casais que vivem uma vida bastante singela, bastante expressiva. Vamos ler um pouco mais para nós entendermos um pouco melhor? Porque nós percebemos, André, que Dona Laura, André Luiz percebeu que ela parece que não está contente. Na verdade, não seria estar contente. Ela demonstra um ar de preocupação. Ora, muitos podem perguntar-se, não é uma reencarnação programada? Por que ela está preocupada? Vamos ver. Creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. E com um olhar algo triste, concluía: como vê, estou pronta. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor. Perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros, além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas
devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, veja, André, vamos dar uma pequena parada, porque vale a pena. Nós temos muitos pontos aqui para estudarmos que é importante. Aqui no Brasil, nós dizemos que quem tem R$1 milhão é milionário. Quem tem 1 bilhão é bilionário. Ou seja, Dona Laura tinha milhões e milhões de horas de crédito. Ela era uma mulher das mais bem-sucedidas em nosso lar. Uma ficha de trabalho das mais belas de nosso lar, de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Veja que fato interessante. Ela teria todo o staff do mundo espiritual de nosso lar que estaria orando, trabalhando para o seu progresso. Mas veja, André, mesmo assim, ela ainda está um pouco triste, porque ela está receosa do que irá acontecer na sua encarnação. E é bom dizer também que ela desenvolve um papel fundamental na cidade de nosso lar, porque quem cuida de criança recebe o bônus horas em dobro. Então ela tinha um amor muito grande, não apenas pelos seus filhos, mas por toda aquela comunidade de um modo geral. Mesmo assim, com toda esta retaguarda dos filhos, do companheiro que já estava na terra, dos bônus horas que iriam vir ali ajudar, mesmo assim ela continuava com um olhar de preocupação, porque realmente aqui na terra a chance, mesmo ela que veio com os bônus a favor, mesmo ela que já vinha trabalhando, mesmo assim, aqui, devido ao véu do esquecimento, se nós não vigiarmos e não orarmos, podemos complicar a nossa encarnação. Além dessa programação, André, nós temos que entender que ela estava com o marido que estava numa reencarnação programada. Relembrando, André, que alguns filhos que também estão em nosso lar, com o tempo iriam retornar, e alguns iriam dar um auxílio lá de nosso lar. Então ela teria todo o amparo, fora os governadores que também se prontificavam em auxiliar, porque Laura era um espírito bom. E além disso, ela não vinha passar aqui na Terra pelas provações, ela vinha com uma grande tarefa de dar a sua missão, de fazer o seu trabalho no campo do bem. Vamos ler um pouco mais para nós entendermos agora qual é a preocupação de Laura. Ora, essa não se deixa levar por conjecturas. Atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exíguo, amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe, no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia de grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio
daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para diante. Ajudará-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda, e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Aqui, tornou a interlocutora sensatamente: contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos, nas luzes do Evangelho Redentor, e ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente, na terra. Porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuriante luz no mar imenso de forças agressivas. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos, de fato, na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. A Senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando novo alento. Estou convencida agora de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Nós notamos neste trecho que o nosso querido Sérgio fez a leitura, uma margem muito grande para as nossas reflexões. Mesmo Dona Laura, com todo o cabedal de conhecimento, de cultura, de espiritualidade que ela trazia dentro de si, ela deixou-se enfraquecer, ela deixou tomar do seu campo mental pelo medo. E o ministro Genésio procurou mostrar sempre para ela que se ela fizesse a parte que lhe competia, não era para ela ter medo. Ela tinha apenas e tão somente a necessidade de ficar vigilante para que os pensamentos de orgulho, de egoísmo, que aqui na Terra nós somos convidados a novamente senti-los, e ela estando em contato com a espiritualidade amiga, não era para ela ter medo. Ela tinha medo dos labirintos do orgulho, ela tinha medo dos labirintos de se achar dona, muitas vezes, do companheiro ou dos filhos. E o ministro foi mostrando para ela que a gente tem que viver um mundo sem nos contagiarmos pelo mundo e que não poderíamos dar uma importância tamanha porque iríamos apenas e tão somente armar os espíritos que não querem nada com nada. Porque os espíritos obsessores, a primeira coisa que eles procuram estudar em nós é na onde nós temos medo, para alimentar o nosso medo, para alimentar o nosso pavor, pois a partir daí eles poderão ter um domínio maior de nós. E foi nessa
nesta temática que fluiu a conversa de Dona Laura e do ministro Genésio. Aqui está a primeira, poderíamos dizer, preocupação de Dona Laura, mas não era a única. Dona Laura, na verdade, tinha 3 preocupações. Essa era a primeira. A Dona Laura tinha essa preocupação. Como é que vai ser e como eu vou receber os ataques dos inimigos das trevas? Os inimigos que trabalham nas trevas. Como eu vou recepcionar tudo isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma criatura que vou superar todas essas condições? Então, Dona Laura tinha, a primeira preocupação era com o mundo espiritual, porque sabia, Dona Laura, que a crosta ainda é, onde nós vivemos, no corpo físico, um grande campo de trabalho. Uma grande luta devemos travar para conosco mesmo, na busca de nossa evolução, aonde, na condição de um mundo de provas e expiações, a grande maioria dos seres não poderíamos dizer que são maus, mas são ignorantes, e quando ainda somos ignorantes, cometemos muito o mal achando que estamos corretos. Essa era a primeira preocupação de Dona Laura, e Genésio, o ministro, vem reconfortar o seu coração. Vamos ler um pouquinho mais, André? Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso, nutrindo os elementos do bem. Progredirão eles para nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao ministro do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em fusão para constituir o novo organismo de nossa irmã. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. André, aqui está a segunda preocupação de Dona Laura. Dentro da programação reencarnatória, ela pediu para vir com um corpo perfeito, porque ela tinha medo que ela pudesse vir numa condição de algum comprometimento no seu corpo. Como ela tinha uma folha corrida de participação e de trabalho em nosso lar, foi aceito então que ela pudesse ter a certeza que o corpo dela seria um corpo perfeito. Era a segunda preocupação de Dona Laura. Nós vamos notar o carinho que a própria governadoria tinha para com ela, porque ela não era uma funcionária comum. Apesar dela estar num dos ministérios mais atrasados daquela cidade, ela era uma companheira que para tudo estava muito prestativa. Para o que precisasse dela, poderia contar com a sua ajuda irrestrita. Então ela era vista na cidade de Nosso Lar com muito carinho, e o seu esforço, o seu trabalho lhe deu condições para que quando ela voltasse à Terra, que é o caso que nós estamos vendo agora, ela tivesse algumas prerrogativas, não por conta de nada mais a não ser pelo seu próprio trabalho. Quem garantiu a Dona Laura esta assistência, esta ajuda mais direta, foi ela própria, que renunciou muitas vezes a muitas coisas para o trabalho edificante.
Então nós vemos a importância do trabalho, a importância da renúncia, a importância do esforço, a importância da dedicação. Hoje ele iria retornar para a terra, no caso da história, e ela iria retornar para a terra numa condição muito boa pelo trabalho que ela desenvolveu. Talvez, André, eu volto sempre a repetir essa questão, que nós ainda temos dificuldade em entender o papel dos espíritos missionários. Porque nós imaginamos que um espírito que vem numa condição de uma reencarnação programada, há uma grande confusão achando que reencarnação programada é uma reencarnação certa de sucesso. Não é. Nós vamos estudar nas obras de André Luiz, mais adiante, em outras obras, que há um capítulo em um livro que ele fala exatamente sobre os médiuns decaídos, que é a história daqueles que reencarnaram, que passaram para o nosso lar, vieram com reencarnações programadas, principalmente no campo da mediunidade, e falharam. Então nós vemos que essa é a preocupação de Dona Laura. É o que a Dona Laura diz, não é? Quando nós temos aqui uma ferida, ela cicatrizou, mas ficou as marcas da ferida. E basta amanhã um simples arranhão em cima daquela ferida, a úlcera pode voltar. Então veja, o que ela quer dizer com isso? Que aqui as provas são muito grandes. Aqui as preocupações são intensas. A chance de cair aqui é muito grande. A ponto de nós vermos no Evangelho uma demonstração, logicamente, para que devemos ter as nossas preocupações, da tentação que Jesus sofreu. Jesus também foi tentado. Por quê? Porque, logicamente, vivemos num planeta dos quais é um planeta de evolução. Nós temos aqui muitos espíritos que alcançaram uma evolução muito grande no aspecto da inteligência e que usam essa inteligência para o campo do mal. Então nós desconhecemos até onde o mal pode alcançar, exatamente por desconhecer os parâmetros. Muitos podem perguntar, mas por que Deus não intervém? Deus deu ao homem, como diz o próprio Jesus, nascemos simples e ignorantes, para alcançarmos a nossa evolução através do nosso esforço. Nenhum espírito foi criado para viver eternamente no mal. Todos nós fomos criados para alcançarmos o apogeu da evolução. Por isso, André Luiz, essa preocupação de Dona Laura, muitos têm dificuldade de entender. Acha que há aqui uma contradição. Não, não há uma contradição. É natural que no planeta que nós estamos, quando também vamos ler o livro Renúncia, a história de Alcione ou Alcione, e Alcione era diferente. Alcione não estava numa cidade como o nosso lar, Alcione estava num outro planeta, mais evoluído que a Terra. Ela pediu para reencarnar na Terra, para auxiliar uma pessoa que ela tanto amava. E é interessante que na petição que ela faz a Jesus, que é o governador do nosso planeta, Jesus manda um emissário conversar com ela. E ao conversar com o emissário diz para Alcione, você pode falhar. Ela diz, não, eu tenho a certeza que eu vou vencer. Eu quero essa oportunidade. Olha, a crosta tem seus labirintos, tem os seus buracos. A crosta não é fácil. Mas mesmo assim, ela diz que queria voltar para auxiliar aquele amigo, aquele irmão, aquela pessoa que ela tanto amava. É por aí que nós temos uma ideia mais nítida da preocupação de Dona Laura. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza, por isso que nós
notamos que a reencarnação, mesmo que programada, ela não está isenta das dificuldades, não está isento dos fracassos, não está isento de passar por situações que não estejam muitas vezes previamente marcados, porque nós não podemos esquecer que o destino de cada um de nós está sendo escrito todos os dias. Nós não podemos nos esquecer que nós temos o livre-arbítrio e nós podemos mudar o roteiro da nossa vida a qualquer instante. E nós vemos, por exemplo, nós estávamos aí, nosso querido Sérgio, estudando uma mensagem recentemente sobre o Carnaval, e Emmanuel afirma que uma festa, por exemplo, como do Carnaval, 1 minuto impensado pode levar a comprometer uma encarnação toda. Então, lógico que nós estamos falando de uma festa esparsa, mas o que nós queremos dizer é o seguinte: nós podemos fracassar como nós podemos vencer tomando as decisões corretas ou tomando as decisões equivocadas. Tudo está em nossas mãos, tudo está para escolhermos através do aplicativo, do imperativo, que é o livre-arbítrio. Nós, então, já vimos a primeira preocupação dela, que era exatamente a questão das trevas, que poderiam atacar, e os espíritos disseram que ela estaria bem assessorada. A segunda preocupação é com referência ao corpo físico, se de uma maneira hereditária poderia vir com alguma doença que o comprometeria. Foi dito que não, ela teve a certeza de que o corpo seria perfeito. E a terceira nós vamos ver agora no restante da leitura, para que possamos conversar um pouco mais sobre essa questão. Vamos ler. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio, sorridente, terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpatia e a generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal. Amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui, com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. É interessante, André, e aqui está então a terceira preocupação de Dona Laura, que ela tinha receio em pedir aos espíritos, que era: eu vou ter uma proteção efetiva de alguns espíritos que irão me auxiliar? Geralmente nós temos o chamado anjo da guarda, benfeitor espiritual, todos nós temos um espírito que nos acompanha.
Vamos relembrar que o anjo da guarda é aquele que Deus concede. Cada criatura que reencarna na Terra, Deus permite que um espírito um pouco mais evoluído do que você possa participar. Tem os benfeitores espirituais, que são espíritos que trabalham para a comunidade, trabalham para auxiliar um determinado grupo, não é? São chamados também mentores espirituais. E Dona Laura disse que ela não teria apenas um anjo da guarda, ela teria uma equipe de espíritos que foram selecionados em nosso lar para auxiliar. Então aqui, André, nós temos as 3 preocupações de Dona Laura praticamente sendo preenchidas. A primeira, se ela iria ter muito ataque no mundo espiritual, das trevas. A segunda, com referência ao seu corpo, se iria ter algum defeito. E a terceira, se ela teria a proteção necessária para ter força e coragem para passar pelos momentos de provação. Nós começamos a perceber que uma reencarnação programada, ela exige muitos técnicos, muitos recursos, muito estudo. E Dona Laura era uma pessoa tão centrada no seu trabalho que muitas determinações foram expedidas direto do gabinete do governador, passando por avaliação do próprio governador, que naquela cidade de nosso lar era a última palavra, era a instância final. Vejamos bem, o governador, com toda a ocupação que ele tinha, ele reservou um tempo para analisar a reencarnação, para analisar os projetos reencarnatórios de Dona Laura. E muitas coisas que ela pediu, como por exemplo, cuidado com a hereditariedade, o corpo, tudo, ela foi atendida. Ela foi atendida e foi ajudada. É interessante, André, e nós terminamos o capítulo para podermos conversar um pouco mais, porque essa obra ficou, durante muito tempo, sendo tratada, até mesmo no movimento espírita, considerada uma obra de ficção. Bom, todos sabem que ficção quer dizer que não é uma realidade, é uma ficção. É um romance, é uma historieta de um espírito que traz alguma coisa do mundo espiritual que não é realidade. É por isso que quando nós pegamos um filme para assistir, o chamado filmes de ficção, geralmente não é uma coisa de realidade, é uma coisa de ficção, não é? Então, durante muito tempo esse livro foi tratado dessa maneira, porque as pessoas não tinham o alcance para entender o que seria uma cidade no mundo espiritual. Eu tenho dito ultimamente para o André que nós, ao longo de muitos anos, eu fazia parte do grupo em Itatiba, do Lar Espírita Cristão, e fazia parte do Clube do Livro. O Toninho, o Antônio de Pádua Souza, que é um grande irmão, um grande amigo, eu chamo ele de um grande mestre que me ensinou muito. O Antônio de Pádua, ele tinha o hábito de cada livro que ele entregava durante o mês, e ia junto uma revista espírita. E a gente folheava aquela revista espírita e durante algum tempo eu folhei. Tinha época que eu não mais participei do Clube do Livro. E agora eu retomei as leituras da revista espírita, mas de uma maneira mais organizada, didática, desde o primeiro livro até o último livro. São 12 exemplares, onde eles pegaram as revistas mensais e fizeram ano por ano. E eu confesso a vocês que antes as pessoas perguntavam: Sérgio, eu queria conhecer, mas conhecer mesmo o Espiritismo. Eu devo iniciar por onde? E eu sempre indicava o livro dos Espíritos, a pessoa lê o Evangelho de ponta a ponta, o Pentateuco Espírita, que são os 5 livros da obra básica. Mas hoje eu vou chegando a uma conclusão de maturidade dos estudos que estamos concretizando, de que é impossível conhecer a doutrina espírita se não ler todas as obras de Kardec, principalmente as revistas espíritas. Porque nós vamos ver ensinamentos magníficos, que não estão no Pentateuco, que não estão nos 5 livros da obra básica. Chico nos traz um conhecimento que não era possível Kardec trazer na sua época.
Há muitos espíritos que dizem assim, o que não está em Kardec não serve. Ora, isso é ignorância, me perdoe os irmãos que assim pensam. Posso até respeitar a sua opinião, mas não posso aceitar como doutrina espírita, porque o próprio espírito de São Luís fala a Allan Kardec que ele não teve o propósito de trazer toda a obra codificada. Foi o início de um trabalho, foi o início de uma nova concepção. Aí muitos dizem, mas no mundo espiritual, Kardec não fala de cidades no mundo espiritual. Nós precisamos ler as revistas, tem muitas coisas ali maravilhosas que vão dar a entender os lugares que os espíritos estão, não é? Fazendo uma denominação mais clara. Então, André Luiz, eu acho que dá para a gente trabalhar um pouquinho mais com essa ideia da grande importância desse livro, que não é ficção. Definitivamente não é. É uma cidade como milhares e milhares de cidades que hoje tem no mundo espiritual. Nós temos um livro do nosso irmão Abel Graça de São Paulo que fala sobre a cidade Alvorada Nova, que é mais antiga do que Nosso Lar e é mencionada numa conversa que André Luiz tem, onde é exposto a ele que havia no Brasil uma cidade mais antiga que Nosso Lar, que já tem 500 anos, que é Alvorada Nova. Não é isso, André Luiz? Com certeza. Nós estamos apenas engatinhando no conhecimento, tudo ainda é muito novo, tudo ainda, às nossas vistas, como nosso querido Sérgio disse, muitas coisas é ficção, aos nossos olhos, mas o tempo vai passando, nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, nós vamos vendo outros livros também que vão complementando esta ideia de André Luiz, das obras psicografadas pelo Chico, e hoje nós já vemos que as cidades no mundo espiritual já se tornou no meio espírita uma realidade e não mais uma ficção. Mas eu gostaria também de aproveitar e convidá-los para conhecerem um pouco mais a respeito do nosso trabalho e do nosso querido Sérgio, que desenvolvemos no meio espírita. Então, se você quiser ver fotos, por exemplo, da ampliação do Núcleo Chico Xavier, adicione nós no Facebook. Procure por Sérgio Vilar, procure por André Luiz Querini Vilar. Procuramos semanalmente mostrar fotos das atividades, programas ao vivo. E não se esqueça, quer conhecer outros programas, os programas anteriores do estudo do Nosso Lar, é totalmente gratuito pela programação da TV A Caminho da Luz e também pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. É youtube.com/TV A Caminho da Luz. E também pelo e-mail vilarandré2@yahoo.com.br e vilarserjum@superig.com.br. Então nós vemos aí, para dar nesse minutinho que nos falta, para dar um pequeno resumo, nós vemos na Terra hoje como é difícil perdoar, não é? Nós vemos como é difícil uma pessoa perdoar. Imaginemos entender um espírito em evolução dando esse testemunho. Você quer assistir o nosso programa? Todos os programas nossos, falando do estudo desde o primeiro capítulo do Nosso Lar, estão no YouTube. Você pode ir lá, com certeza, assistir capítulo por capítulo e estudar junto conosco.